Pois é, eu sou Rui Adriano Borges Muniz, sou natural de Montes Claros e me caracterizo como um sonhador, uma pessoa que gosta de sonhar, gosta de desejar uma sociedade de abundância, e minha vida inteira foi servir, ajudar as pessoas. Fui abençoado. Tenho uma esposa maravilhosa que é a Raquel. Nós estamos casados há 42 anos, namoramos 4 anos, então temos 46 anos de convivência. Rui Futebol Clube. Fala assim, quem é a pessoa 100% Rui em toda a minha trajetória? É a Raquel. Então, por isso ele tem esse grau de intimidade muito grande, né? Eu a amo e tenho certeza do amor dela por mim. E a gente tem os mesmos propósitos, as mesmas missões. Claro que minha mãe é viva, está fazendo 90 anos esse ano. Um beijo forte, dona Ginu. Ela que foi a geradora da nossa família e a gente a ama muito. Minha irmã Ariadna, né, meus irmãos. E eu falo que família é fundamental. E sua obra, você continuará na presença de quem? Dos seus filhos, seus netos, seus amigos. E eu falo que lá na FUNORTE, os meninos eles chamam, a Rui é o paizão e a Raquel é a mãe. Então a gente também, além dos nossos filhos próprios, né, a gente tem milhares de outros filhos que a gente ajuda a realizar os sonhos. E sempre apoiando, sempre ao lado, nunca fazendo por eles, nunca decidindo por eles. Essa autonomia para seus filhos, para seus netos é fundamental. Senão você sufoca. E quando você sufoca, você forma gerações fracas, né? Meus filhos todos têm personalidade, as pessoas que convivem comigo têm uma independência, porque é assim, o ser humano tem que ser educado para ser livre, né? Para emancipar e ter suas próprias escolhas. Pois quem te conhece sabe que você sempre pregou a questão da persistência, de nunca desistir, de sempre ser persistente nas coisas. É por isso que você vai ser candidato a prefeito de Montes Claros, se não me engano, pela 6ª vez? Olha, por exemplo, o sonho de ser prefeito, eu já o realizei, foi muito bom. Em 2012, tinha uma campanha memorável, a campanha do 10, Rui é 10, Montes Claros é 10. É possível fazer as coisas de Montes Claros funcionarem, né? E eu tive essa felicidade, agreguei um grupo bom, tive independência para governar e mudamos Montes Claros. Verdadeiramente, a revolução de Montes Claros ocorreu em 2 momentos. Foi em 1982, quando um jovem radialista ganhou em Montes Claros, rompeu com a sociedade rural e pegou uma gestão boa que era de Tony Ribeiro e deu uma continuidade, que foi Luiz Tadeu Leite em seu primeiro mandato. Realmente saiu daquele mundo rural para um mundo urbano. A primeira revolução. E a segunda revolução foi no meu governo, onde eu peguei uma prefeitura com muita dificuldade, com muitas dívidas, zeramos toda a dívida da prefeitura e elevamos o faturamento da prefeitura. O Luiz Tadeu Leite, no seu 3º mandato, ele governou Montes Claros com 600 milhões de reais de orçamento. E em 4 anos nós elevamos 900 milhões do orçamento, foi para 1,5 bi. E 1,5 bi é um orçamento que dá para fazer muita coisa. Eu fiz 200 milhões de asfalto nos meus 4 anos, fiz muitas escolas, muitos postos de saúde, muitas avenidas, 7 avenidas, né? Então fomos muito bons lá. Nós vamos chegar no seu trabalho como prefeito, mas eu queria saber... falar da perseverança. Eu falo com os alunos e com meus filhos, com quem convive comigo, falo assim, você só não realiza o seu sonho se você desistir. Então, se você não desistir, você tenta, deu errado, aprenda com os erros e vai de novo. Deu errado, aprenda com os erros. Aí você vai devagarzinho até você chega e acerta. E não é feio você perder, é feio você cometer os mesmos erros e ficar repetindo o erro. Isso é burrice. Mas você perseverar, se aquele sonho seu é importante, se aquilo você pode dar uma contribuição de verdade, vale a pena perseverar. Eu tentei, Edmilson, durante 10 vezes, eu entrei com 10 processos para criar o curso de medicina da FUNORTE. Foram 10 anos. Eu tomei bomba um, tomei bomba outro, tomei bomba outro. Na 10ª tentativa, nós conseguimos aprovar o curso de medicina, porque tinha muitas forças contrárias que queriam impedir. E eu fui aprendendo a driblar. Na última tentativa, eu tive um insight
de entrar com 2 processos, em nome de 2 entidades, em 2 interesses diferentes. E eu fiquei divulgando um endereço, um processo. E aí os meus inimigos foram atrapalhar esse processo, como de fato atrapalharam e não consegui aprová-lo. Mas o outro que tramitou em silêncio, com outro nome, com outro endereço, ele tramitou certinho, preenchia todas as condições e foi aprovado para surpresa de todos. Mas no caso da candidatura, você não vai ter como escapar e disfarçar dos inimigos, não, mas, não. Como é que vai ser isso? Não, mas é isso. As pessoas que não me conhecem, elas têm um certo temor de Rui, porque Rui vira assim, tem muita narrativa negativa sobre mim. Mas pensa para você ver, um homem que é casado com a mesma mulher esse tempão todo. Eu tenho a minha empresa, a minha primeira empresa, que eu criei aos 21 anos de idade, foi o Indil. Existe o mesmo CNPJ até hoje, criado em 1981. Existe, há 43 anos essa empresa existe. Nós geramos milhares de empregos, são permanentes, aí a escola funciona, formamos ontem mais 55 médicos. Eu tenho ideia, então eu sou um cara que acerta, né? Que um hospital, todo mundo falava, pelo SUS, é inviável o hospital funcionar. Não tem jeito de o hospital fazer cirurgia de vesícula, fazer uma hérnia pelo SUS, receber R$350 uma hérnia. Isso é absurdo. Quem vai fazer uma tomografia, vai fazer um raio-x pelo SUS? Vai fazer um ultrassom pelo SUS? Não pode. Esse era o conceito. Eu fui lá e falei, não, vou montar e pode. E fazemos todos os procedimentos. No Mário Ribeiro, tudo pode ser feito pelo SUS. Então, eu estou dizendo isso assim, para falar com vocês que você tem que ter um propósito, acima de tudo, né? O sonho e o propósito. O propósito é o quê? Fazer o SUS funcionar, fazer as pessoas terem acesso à educação, fazer a cidade ser próspera, desenvolver a cidade. Então isso são propósitos bons. Os meus inimigos estão na política. Quando eu falo assim, meus inimigos, não é que eu sou hostil a eles. Assim, as pessoas que me combatem, elas sabem que eu sou o prefeito que vai acabar com os privilégios, que não vai ter privilegiado no meu governo, vai ter o certo. O interesse público em primeiro lugar, o interesse particular ainda mais nocivo ao patrimônio público, esse vai ser abolido. É tolerância zero com a corrupção mesmo. E nós, esse grupo de pessoas que me hostilizam, eles sabem que no meu governo, nos 4 anos que eu estive lá, eles ficaram fora. Foi 0 metro quadrado de asfalto que eles fizeram. Foi 0 prestação de serviço que eles fizeram. Porque para fazer bem feito e dar resultado para as pessoas, tem que ser sério, transparência, né? Ô Rui, na verdade a sua história na política começa no começo da década de 80, como inclusive candidato a prefeito de Montes Claros em 82, se não me engano. O que mudou de lá para cá na pessoa Rui Muniz, no empresário Rui Muniz, no ser humano Rui Muniz? Qual que é a diferença do Rui candidato de 82 e o Rui candidato de 2024? O Rui é o mesmo, eu nunca mudei. Eu até me policio para eu não perder nunca a capacidade de sonhar. Eu sou sonhador. Em 74, voltando um pouco mais atrás, eu era do movimento estudantil secundarista. Ajudei em 76 a gente ganhar o DENC. Até, na época, elegemos Paulinho Ribeiro, presidente do DENC, do Diretório dos Estudantes de Montes Claros. Então, eu estava naquele movimento ali. Em 78... Paulinho Ribeiro, seu irmão? Não, Paulinho Ribeiro foi secretário de Meio Ambiente em Montes Claros, uma pessoa muito capaz, mas que a gente tinha algumas diferenças. Eu respeitava nós pessoalmente, nunca tivemos atritos, mas ele sempre esteve em trincheiras diferentes da minha. Talvez por um ciúme, alguma coisa que tem a ver com essa questão de ser irmão, mas eu sempre soube que ele tinha um bom coração, era uma pessoa muito, muito capaz, de muita vontade de realização. Eu não olho muito o que a pessoa fala, né? A pessoa às vezes fala bobagens, você tem que dar o desconto, tem que olhar muito o que faz. E eu lembro muito bem de Paulinho. Paulinho foi o cara que criou a rede Minas de televisão. Ele trouxe o canal da TV educativa para cá. Esses parques, ainda no tempo de Atos, prefeito, ele era secretário do Meio Ambiente, fez muita coisa. Então, eu tenho uma admiração pela obra dele, pelo trabalho dele, né? Politicamente, ele sempre foi contra mim. Não tive a honra de ter o apoio dele.
Mas voltando aqui, então nós o elegemos em 76, me parece, como presidente do Diretório de Estudantes. Em 78 eu tive a minha primeira participação política, que foi na eleição de Genival Torinho e Pedro Narciso. 78 foi as eleições que o MDB ganhou da Arena. Participei ali. Em 80, em 79, eu participei do congresso da UNE, da UEE, lá em Ouro Preto. Reconstruímos a União Nacional dos Estudantes e a União Estadual dos Estudantes. E eu tive a oportunidade de ser eleito vice-presidente da UEE. Aí participei do movimento estudantil a nível estadual. E nesse movimento eu conheci uma organização de esquerda, chamada Centelha. O movimento estudantil era todo dividido, Libilu, Liberdade e Luta, é Hora do Povo, todas as militâncias. E nós éramos trotskistas leninistas, eram mais românticos, mais sonhadores. Então, nossos líderes eram Américo Antunes, Sandra Starling, até Nilmário Miranda, né? Virgílio Guimarães, que é o pai do Gabriel Guimarães. Então, esse pessoal todo era do movimento Centelha. E nesse movimento a gente estudava, tinha uma ideia de uma sociedade romântica, socialista. E naquele momento, eu jovem, o Rui de hoje é o mesmo Rui de sempre. Sou sonhador, sou um cara que sabe ouvir as pessoas, sabe aprender com as pessoas e aprendo fácil. E sou um realizador. A diferença política é que eu fui amadurecendo. Eu vi que não existe solução no socialismo. O socialismo é igualar a mediocridade. Então a solução está no desenvolvimento humano. Então você tem que desenvolver as pessoas. Por isso que eu acredito em educação. Educação personalizada, educação individualizada. Quando eu criei o Indil é isso, individual. Então você tem que propiciar hoje uma educação básica para todo mundo e com a tecnologia tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então a gente tem que fazer uma sociedade onde as pessoas são apoiadas a fazer. Então isso só existe numa sociedade liberal, uma sociedade de liberdade, verdadeiramente liberdade em tudo, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de gênero, liberdade sexual. Tudo que for livre, é livre, lógico, com respeito ao outro. A liberdade só existe, a minha liberdade vai até aonde a sua começa. Então tem que respeitar as outras partes. Rui, não chega a ser uma incoerência você estar falando isso sobre o socialismo e ser candidato pelo Partido Socialista Brasileiro? Não é uma contradição. Inclusive é um partido mas de esquerda e apoia o governo. Eu sei, mas o que eu estou te dizendo assim, o verdadeiro, o que o PSB defende, inclusive a bandeira dele, é a liberdade, certo? A liberdade das pessoas, né? Então o desenvolvimento das pessoas, isso que faz. A fórmula, quando você faz engessada, eu vou falar, o governo federal tem hospitais, o governo do estado tem hospitais, o governo municipal tem hospitais. Aí se você vai ver, em qualquer lugar do Brasil, os hospitais públicos 100% geridos pelo governo, nas regras que são colocadas, é muito difícil, eles são muito perdurados, eles são muito caros. Por exemplo, a rede Sara funciona maravilhosamente bem, mas quanto custa? O Hospital João 23 lá em Belo Horizonte funciona maravilhosamente bem, mas quanto custa? Então, na regra do jogo, que é funcionário estável, tal, isso é difícil você fazer uma gestão. As compras serem controladas, tal. Mas resumindo aí, eu estou no partido, no PSB, no 40, no entanto eu tenho ideias próprias minhas, eu não defendo um Estado estatizado. Eu acho que o Estado tem seu papel importante, agora mesmo na pandemia, se não fosse o SUS, como é que seria? O que seria da nossa população? O SUS salvou. Então, eu acho que o Estado tem que ser o regulador, tem que ser o que controla, que fiscaliza, que licencia, tem esse papel regulador. O papel de fazer, o Estado não é bom de fazer. Então é bom que ele passe o fazer para a iniciativa privada. E 90% da economia, Edmilson, em qualquer lugar que você pegar, 90% da economia é privado. O que é público tem que ser bem gerido para justificar. Então eu te falo assim, eu defendo uma sociedade justa, onde as pessoas sejam incluídas, e que o PSB quer isso. O PSB quer educação para todos, eu defendo. Saúde de qualidade para todos,
eu defendo. Ele quer liberdade de imprensa, nós defendemos. Ele quer liberdade individual, inclusão das minorias, tudo isso eu defendo. Você vai ser um candidato de direita num partido de esquerda? Não, eu não sou. Os outros candidatos é que tem patrono. Eu não tenho patrono, eu sou Rui do povo, Rui das pessoas. Eu sou Rui de Rui. Não sou candidato do Lula, não sou candidato do Bolsonaro, não sou candidato do prefeito, eu não sou candidato da emissora de televisão, eu sou candidato de Rui. Quem vota de Rui, quem gosta de Rui, sabe que está votando um cara que vai fazer um governo sério, é um governo que vai fazer funcionar, vai dar resultados. Eu tenho a visão, eu vou trazer desenvolvimento para cá, vou trazer muitas indústrias, como eu fiz. Não é falar que eu vou fazer, não. Eu já fiz. Quando eu fui prefeito, eu trouxe para cá 20 empreendimentos de peso, que fez com que o PIB de Montes Claros dobrasse. O PIB de 2012, confira aí, gente, está me ouvindo aí? 2012, IBGE, Produto Interno Bruto de Montes Claros, 4,5 bilhões. Produto Interno Bruto de Montes Claros em 2016, 9 bilhões. Hoje, 10 bi. Está aí. O que fez de 4,5 para 9, para dobrar? Foi a Novo Norte, fez a fábrica de canetas, a fábrica de embalagem, ia para São Paulo. Pode perguntar lá, ia ser feita em São Paulo. No meu governo, fez em Montes Claros, aprovou tudo rápido, lutou por ela, trouxe para cá. A Hipolabo estava, desde o tempo de artes, patinando. Foi no meu governo que a gente agilizou o processo, a liberação do dinheiro para o Banco do Nordeste, a inauguração da indústria. A Havaianas inaugurou no meu governo. Aí vem a Vetbras, veio, e as fábricas de café Dolce Gosto, Café Três Corações, todas vieram no nosso governo. Os supermercados, tinha poucos aqui, nós ajudamos a trazer, tinha um Vila Forte, vieram mais, ajudamos, pode perguntar ao Vigílio, do BH prosperou. Então, nosso governo provocou um crescimento aí, a gente sabe fazer. Então, o que é que o PSB e qualquer partido político inteligente e sério defende? Prosperidade, desenvolvimento, com harmonia, com respeito ao ser humano. A gente não pode ser, eu sou avesso ao sistema bancário, o sistema financeiro brasileiro. Eu acho que o grande vilão do sistema do Brasil e internacional é o sistema financeiro internacional. Você imagina a agiotagem oficializada, que é o que nós temos. Então, quem tem capital, coloca o capital para trabalhar, para emprestar para as pessoas, faz consignado, financia carro, financia tudo e cobra juros escochantes. Foi por isso que você... Então, eu sou contra isso. Eu acho que tem que ser muito regulamentado o funcionamento dos bancos, porque eles realmente, de fato, constituem uma instituição que é parasita. Vou te dar um dado. Foi por isso que você tentou se vingar? Tentei me vingar? No caso do Banco do Brasil, assim, é uma coisa contra o sistema, porque você fala até que foi uma questão até ideológica também na época. Se você der tempo aqui, nós vamos falar do GBB, né, do golpe do Banco do Brasil. Tem a ver com o que você falou. Mas é um momento diferente. O que eu estou te falando do sistema financeiro? Vou te falar os números de 2016, que eu sei de qual. 2016, a folha de pagamento dos três poderes da República, nível federal, na esfera federal, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, a folha de pagamento total deu 280 bilhões. Pode conferir. Todo o FPM e o Fundo de Participação Estadual, todos os dinheiros que passou para os municípios e que passaram para os 27 estados, deu 200 bilhões. Então deu 200 mais 280, quanto? 480 bilhões. Agora eu vou te dar o dado do custo da dívida que o Brasil pagou ao sistema financeiro nacional. 610 bilhões. Os bancos receberam do governo federal, de pagamento de dívida e custo da dívida, principal mais os encargos, 610 bilhões. Olha, todo o dinheiro que passou para os prefeitos, que passou para os governadores e que passou para os funcionários públicos, 480. Isso é o problema, não é? Se eu fosse presidente da República, rapidinho, o sucesso do Michel Temer, do ministro da Fazenda da época dele, como é que ele chamava? O que foi presidente do Banco Boston, lá de Goiás,
Depois eu vou... Foi candidato a presidente. Foi candidato a presidente da República, é o... Hã? Não. Tudo bem, depois a gente vai completar já já. O ministro da Fazenda do Michel Temer, o que fez? Os juros na Dilma estavam 13% ao ano, 14% ao ano. Ele reduziu, chegou a 2% ao ano. Quando ele fez isso, o governo federal passou a ter dinheiro. Ele passou a ter dinheiro, ele passou as emendas, ele aprovou tudo. O Meirelles, né? O Meirelles que fez essa mudança. Ele conseguiu, como banqueiro, falar, olha, o Brasil vai explodir. O caminho aqui é a gente reduzir os juros. O sucesso do Michel Temer nos 2 anos foi o quê? Redução de juros. 2%. Não é uma norma, não foi um acordo. Todo mundo entendeu e funcionou bem. Então hoje, o Lula próprio assumiu e agora estava um caos. Para ele ter folga no caixa, ele foi lá e pressionou, baixou os juros. Então o segredo é esse. É um absurdo pagar 10, 12, 15% ao ano de juros. Você vai pegar um cheque especial mais barato aí, é 5% ao mês. Se você pegar o normal aí, é 12, 15% ao mês. Então é indecente. O vilão do Brasil não é os empresários. O vilão é a agiotagem oficial que existe. Você estava no começo. Aí eu vou te falar do Banco do Brasil, você quer? Porque eu sei que vai ser longo e acaba. E a gente, eu acho que o objetivo maior é a questão da sua candidatura. Então, olhe no site, gente, então, quem quiser conhecer os detalhes do Banco do Brasil, que foi uma ação ideológica, não é uma ação de Rui, foi uma ação decidida por um grupo que era anti a ditadura, combatia a ditadura militar, e isso está lá descrito em detalhes na internet. Entre lá nos sites e veja Operação contra o Banco do Brasil, golpe contra o Banco do Brasil, Rui Muniz. Você vai ver todo, pelas minhas palavras, explicadinho, direitinho, você vai entender isso aí. Não foi Rui que fez sozinho isso. Rui, você falou no começo aí sobre avanços da sua administração. Queria que você resumisse para a gente o que você acha que foram os principais pontos e os principais avanços dos 4 anos de sua gestão. Então, vou fazer antes aqui uma reflexão rapidinho, o que é os problemas agudos de uma sociedade e o que são os problemas reais, estruturantes de uma sociedade. Se você está na sua família, vamos começar na sociedade familiar, lá na sua família. Está todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo com fartura. O que acontece? Paz, ninguém briga por nada, vai fazer uma festa, quem paga a conta, todo mundo paga, todo mundo contribui, o aluguel é quanto, todo mundo ajuda, a feira, todo mundo faz. Porque está uma sociedade de abundância, de renda, todo mundo tem. Agora, quando está faltando as coisas, perde emprego, dificuldade de dinheiro, dá escassez. Aí, quem vai pagar? Não, você não está pagando. Ou cadê seu dinheiro, cadê sua parte? E começa a brigar, irmão com irmão briga, pai com filho briga, mãe com filha briga. É um pau só que dá na escassez. Faltou o pão, dificuldade, o povo vira animal. Não é assim? Isso é só na família que é assim? Isso é na sociedade. Você tem uma cidade, você tem um estado, você tem um país. Se a sociedade vive pobre, com escassez, muita deficiência, todo mundo precisando, todo mundo pedinte, como é que é uma sociedade dessa? Onde a criminalidade é alta, onde a violência é alta, onde os absurdos que a raça humana é capaz de fazer ocorrem, né? Então, a política serve para promover o desenvolvimento. O problema real do Brasil é que nós não somos um país desenvolvido. O problema real de Mirabela, de Japonvá, de Capitão Inés, até de Montes Claros, é que o desenvolvimento é pequeno. Então precisa desenvolver. Aí, esse é a essência. Então, quando eu empreendi como professor, como empresário da educação, como empresário da saúde, foi para... tudo meu é para todos. Medicina avançada para todos, aqui todo mundo pode estudar, eu quero incluir as pessoas, eu quero que desenvolva a sociedade. Eu estou na política porque se eu me omitir, era muito melhor para mim, eu podia curtir minha vida, eu tenho uma boa condição, podia... Mas eu estou na política porque as pessoas que entram lá, elas entram para se beneficiar. Um grupinho pequeno que fica ali no poder se beneficiando e deixa a margem
toda a sociedade. Então eu estou para fazer o desenvolvimento. Então o que é o avanço que eu fiz? Os avanços dos 4 Primeiro, anos. primeiro avanço foi isso. Nós trabalhamos, criamos um ambiente na cidade ultra favorável para que tivesse prosperidade. Por exemplo, loteamento. Não tinha terreno na região central, na região do perímetro urbano. Todos os empreendimentos eram feitos longe, onde não tinha infraestrutura. Os empresários dos loteamentos, a cabeça deles, se eu tenho que beneficiar um loteamento lá longe, porque aí a prefeitura, o poder público vai levar a via de acesso, vai levar posto de saúde, vai levar tudo. E aí eu vou ficar com os terrenos, na minha posse, mais valorizados, mais próximos, beneficiados com a infraestrutura. Então esse é o pensamento. Eu contrariei o interesse de 59 proprietários de terra em Montes Claros. Entre eles, todas as indústrias. Entre eles, todos os grandes loteadores de Montes Claros. Eu peguei 59 pessoas, não é contra eles, eu fui a favor de Montes Claros. Eles detinham 700 hectares, 140 alqueires de terra. Latifundiários urbanos. Dentro da cidade, e era área rural. Em torno do Parque Municipal, em torno ali da Avenida Melancias, o próprio distrito industrial todo, por exemplo, tinha um empresário que tinha 2 milhões de metros quadrados, só ele, 2 milhões de metros quadrados, pagava ITR. ITR é imposto sobre rural, que é um valor ínfimo, não pagava nem IPTU. O IPTU que Tadeu arrecadava aqui, em 2012, foi 7 milhões de reais, referente a 155 mil imóveis. Você está querendo dizer, em resumo disso aí, por exemplo, quando você assumiu, você pegou um orçamento de mais ou menos 600 milhões. E hoje vai ultrapassar 2 bilhões no próximo ano. Não. Você acha que você tem responsabilidade nesse crescimento? Claro, eu entreguei o prefeito atual 1,5 bilhão. O ano passado ele executou 1,460 bilhão, depois de 8 anos. Esse ano está projetando 1,800 para 2024, mas com vendas de imóveis e tal, que não vai se realizar. O que se realizou até agora, no primeiro quadrimestre, até abril, foi 4 meses, realizou 600 milhões, certo? Então, não vai acontecer o 1,8 bilhão que está previsto no orçamento. Então, Rui que fez um grande crescimento. Rui e a cidade. Rui e a iniciativa privada, Rui e as empresas, Rui e os trabalhadores que fizeram Montes Claros prosperar. Então, eu criei esse clima, criamos o clima favorável. Um loteamento eu aprovava em 60 dias. Hoje um loteamento leva para aprovar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Olha lá se aprova. Deu rapidinho. Eu coloquei uma gama de lotes, quando eu incluí esses 140 alqueires na cidade, e eu dei um prazo a eles 5 anos. Primeiro ano você não paga nada, precisa fazer o projeto. Segundo ano você já paga 20%, depois 40%, 60%, 80%, 100%, para que você pague o imposto. Então eles tiveram que fazer um empreendimento rápido. Surgiu um tanto de loteamento. Quando teve a oferta de lotes, o que aconteceu? A construção civil, Minha Casa Minha Vida, dinheiro da Caixa, dinheiro do trabalhador, bombou muitos apartamentos. No meu governo, nós entregamos 8.000 unidades habitacionais, recorde de Minas Gerais, só Belo Horizonte que deve ter ganhado a gente. Fora de Belo Horizonte, 8.000 unidades habitacionais. Só a MRV entregou em Montes Claros 3.000 apartamentos. E Minha Casa Minha Vida, de graça, para o povo, mais de 5.000 unidades habitacionais aconteceram. Então, uma coisa foi essa, prosperidade na construção civil. Prosperidade porque teve oferta de terrenos. Os loteadores hoje que eles se sentiram prejudicados à época, me agradecem. Pô, ganhei muito dinheiro com o seu Rui. Graças a Deus eu não tinha essa visão que iria dar certo esse empreendimento. Então cresceu a cidade. Outra coisa, saúde é um problema agudo, é um problema grave dessa administração. Ela virou de costas para cuidar da saúde real. Ainda nós tivemos a pandemia 2 anos aí que teve todo o dinheiro do mundo para cuidar. E então nós fizemos muita saúde. Tinha 66 equipes de saúde da família, eu deixei com 140. Hoje deve ter 139, 141, por aí. Tinha 20 equipes com odontologia, eu criei 102 equipes com dentistas. Eu que criei o Melhor em Casa, eu criei o consultório de rua, certo? Eu que acabei com esvaziei os abrigos, todos os abrigos quando eu assumi, tudo lotado de crianças, tinha 150 crianças abrigadas.
e eu entrei para lá e consegui retomar essas famílias, ajudei a estruturar a família, dei a casinha para a mãe, arranjei um emprego para a mãe, levamos para lá para que ela levasse sua criança de volta. A mãe, o pai estava preso, aí a gente arranjou a avó, o avô para receber a criança, esvaziamos os abrigos, não é jogamos criança fora, devolvemos as crianças às suas famílias, facilitamos com o apoio do Ministério Público da Infância e da Juventude, a adoção, foi fantástico. Aí vai na área de educação, meu amigo, a educação nossa, os meninos tinham 5 refeições durante o dia, refeições bacanas, chegava de manhã cedo um café gostoso, um lanche, um almoço maravilhoso, e à tarde outro lanche, e antes de ir embora, 5 horas, 4 horas, um jantar bacana. Tadeu comprava 700 mil por ano da agricultura familiar. Terminei entregando 7 milhões e 800 comprando da agricultura familiar. Pergunta o pessoal do Planalto Rural, só tinha uma associação organizada, eu organizei mais de 30 que podia vender para a prefeitura, passei a comprar deles, ao invés de eu comprar o produto lá de Contagem, lá do Paraná, industrializado igual é comprado agora, eu comprava da dona lá o bolo, ela fazia o doce de leite, ela fazia a canjica, o biscoito, e comprava na comunidade, a prefeitura pagava, existe mecanismo para isso, para você comprar de forma simplificada, e dar renda local, e dar comidinha boa para os meninos. Então, fizendo a educação, foi uma revolução. Paguei 14º salário, 15º salário para os professores, produtividade, o IDEB era 3,1, entreguei com quase 6. Então, a gente trabalhou muito na assistência social, na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico e na segurança. Eu fiz concursos para a Guarda Municipal, aparelhamos, compramos muitos veículos, muitos equipamentos para a Guarda Municipal. Então, fui um prefeito completo, mas a minha obra maior, se você fala assim, o que você se orgulha? Que as pessoas do povão não entendem, foi a prosperidade. E eu quero ser prefeito de Montes Claros para pegar o orçamento de 1.600 bi, 1.500 e terminar em 2025, mais quase em 2029, entregar com o dobro. Vai dobrar de novo o PIB. Eu quero entregar o orçamento da Prefeitura de Montes Claros no mínimo de 3 bi. 3 bilhões é a minha meta para entregar a Montes Claros, para Montes Claros ser próximo do que é Uberlândia. Por que Uberlândia tem mais desenvolvido que a gente? Lá não tem Petrobras, ou lá não tem uma usina de refinaria de petróleo igual a Gabriel Passos tem em Betim. Lá não tem Fiat igual tem em Betim. Uberlândia é um lugar que descobriu o caminho. Qual o segredo de Uberlândia? Industrialização, gente. Industrializar, beneficiar. Então lá produz e agrega valor. Lá faz fertilizantes, faz fábrica de alimentos, fábrica de remédio, fábrica de roupa, fábrica de tudo. Tudo é produzido lá. O agro é forte, mas o agro não sai matéria-prima de lá. Sai industrializado. Esse é o segredo para o Brasil e para Montes Claros. Agora mesmo você tem aqui a descoberta do minério do lítio. O minério o metal que vai produzir a bateria elétrica. Tem lógica essa fábrica de bateria ir para São Paulo? Eu vou ser prefeito e vou deixar ir para São Paulo? Vai ter em Montes Claros ou no norte de Minas uma fábrica para produzir bateria elétrica aqui. Os progressos que você diz na administração, o que foi que aconteceu? O povo de Montes Claros não te entendeu ou você não conseguiu se comunicar para ser reeleito? Eu não sou bom de comunicação institucional, né? Eu reconheço que eu pensava muito em pegar o dinheiro e fazer obra. Achei que a obra falava mais do que a propaganda. Mas eu acho que eu errei nesse ponto, eu não prestigiei o sistema de comunicação oficial, né? E aí a mentira foi contada, e a mentira com fatos, com factoides policiais e jurídicos. Então, você imagina uma candidatura a prefeito que tem no seu curso, no primeiro turno, 3 operações da Polícia Federal. No segundo turno, uma operação da Polícia Federal que tira seu vice. Mesmo assim, com todo o mal, eu preso, maltratado, acusado de nada, falaram que eu desviei dinheiro, que eu roubei dinheiro, e até hoje não provaram nada, não tem nenhuma condenação disso, tudo mentirada. Tomaram os equipamentos do hospital, 7, na época foi 4,5 milhões de euros, vezes 7, dá quase 30 milhões de reais, tomaram de equipamentos nossos.
Ainda bem que foi doado para Unimontes e foi usado na pandemia, ajudou a salvar. Mas só covardia. Tem um delegado que virou deputado, ele mandava os policiais ir no nosso comitê nos acompanhar todo dia. Instabilidade, fazendo operações. Na minha casa foram 3 vezes buscar R$1 milhão. Aí passou, a denúncia foi do candidato que ganhou, falou que eu tinha R$1 milhão, um pacote guardado na minha casa. E aí pediu a operação, aí o juiz mandou lá apurar. Foi lá, rodou, não achou. 3 anos depois, passou a eleição, 3 anos depois, ele foi condenado a pagar 10 salários mínimos por denúncia caluniosa. Então eu não perdi a eleição não, gente. Eu iria ganhar no primeiro turno. Eles tomaram a eleição de mim, tomaram a prefeitura de mim, covardemente. Eles sabem, se eles tivessem algo contra mim, eles tinham mostrado. Eles estão lá 8 anos, absolutamente nada. Minhas contas aprovadas 2013, 14, 15, até 16 estava aprovada bonitinho. Eles pediram lá, fizeram uma armação, uma reunião da Câmara que nem me convocou para recusar minhas contas, para me tornar inelegível. Eles tomaram todos os meus partidos. Eu tinha 5 partidos, Xuxa. Foram lá e tomaram os partidos para não ter candidato. Em 2016 eu não ganhei porque o Danilo desistiu. Ele foi pressionado pela Polícia Federal para desistir. Ameaçaram ele e a família dele. E ele, covarde, foi lá e desistiu. Infelizmente. Certo? Infelizmente foi lá e desistiu, não aguentou a pressão. E mesmo assim, campeão, eu fui para o segundo turno. Tive mais de 70 mil votos e eu não ganhei porque eu não tinha chapa. Se eu ganhasse, aí o Tribunal Superior Eleitoral iria apreciar se a eleição que eu ganhei valia. Não teve jeito. Então, e o que te garante eu avalio, que esses mesmos inimigos não vão tentar fazer isso de novo? Não, porque o povo hoje sabe, na época, eles mostravam a minha casa, meus aviões, mostravam o nosso hospital, e falava, isso na sutileza da comunicação, mostrava, olha, Rui é um ricão, e tem isso tudo que ele roubou na prefeitura, tudo eu já tinha antes de ser prefeito. Ele roubou na prefeitura, e o povo morrendo na Santa Casa. E mostrava a cena lá, o povo morrendo na Santa Casa. Aí o povo simples ficava, uai, que negócio é esse? Aí o povo viu, hoje o povo vê, e não vê, não, ele vai lá e vivencia. Ele vai lá no Mário Ribeiro, ele é bem atendido. E não é meus eleitores, não. Eu atendo todos. Minha visão, Edmilson, não é de politizar nada. Agora mesmo no episódio da crise da pediatria, eu podia ter virado as costas. Se eu fosse um oportunista, se eu fosse um ser humano pequenininho, igual o que eles falam que eu sou, eu podia virar as costas, deixar as criancinhas morrerem lá, arrasar a administração do atual prefeito. Porque morrer 2 crianças, se morresse 3, 4, 5, ia ter intervenção do governo aqui. Ia morrer. Porque se não fosse o Mário Ribeiro... Nesse episódio você considera que você estendeu a mão para a administração e salvou ela de um caos? Não, eu não penso esse raciocínio. Eu penso assim, que eu tinha as condições na minha mão, no Hospital Mário Ribeiro, para salvar as 36 crianças que estavam lá na UPA. Eu não penso, não quero saber de Humberto Souto para quê? Não quero nada dele, não. Se ele precisar do hospital, nós estamos lá para cuidar dele. Eu penso nas menininhas, nas crianças que estavam lá morrendo, ia morrer. E criança morre de um dia para o outro. Aí nós fomos, não, eu arranjei 10 leitos. A secretária falou, Rui, 10 não resolve. Aí eu falei, mas eu posso até fazer mais, mas eu não tenho médicos. Como é que eu vou arranjar os médicos? Você quer dizer que você não tem mágoa, você não guarda mágoa das coisas que aconteceram com você? Bobo é aquele ser humano que vive de raiva, de ódio, de mágoa, né? O ser humano desenvolvido, de consideração, né? Bobo é o ser humano que vive disso, de puxação de saco, de o positivo ou negativo. Eu sou desprovido disso. Eu sou um cara que acredita em mim, eu acho que eu sou o mais preparado, que eu posso ser o melhor para Montes Claros, eu faço o meu melhor, independente do cenário. E eu fui lá e falei, vamos resolver. E aí conseguimos uma negociação boa com os médicos. O Mário Ribeiro colocou imediatamente, ou seja, durante uma semana, 40 leitos novos. E sendo 30 desses de UTI. O HU fez um esforço hercúleo, inaugurou 2. A Santa Casa, inaugurou 10. E nós ainda inauguramos mais 17 de enfermaria. Então hoje, no Mário Ribeiro,
É um hospital de pediatria, tem 77 leitos lá, cheios, salvando as vidas. Acabou a crise. Então, isso é ruim, é a solução. Minha cabeça pensa é a solução. O que a pessoa precisa? Na saúde, na educação, no desenvolvimento. Então, isso que é ruim. Que comparação que você faz da saúde de Montes Claros na sua administração e da saúde hoje? O SUS é muito engessado, as regras são muito iguais, né? O que eu falo assim, quando o Tadeu era prefeito, era 180 milhões o orçamento da saúde. Rui foi lá, batalhou, junto com a deputada Raquel Muniz, e ampliamos esse orçamento para quase 300 milhões de reais. Dobramos o orçamento de saúde. Fantástico. O prefeito Humberto Souto está aí há 8 anos e o orçamento de saúde hoje é 400 milhões. É diferente, ó. Concorda? Então, de 400 milhões é um bom orçamento? É um excelente orçamento. Maravilhoso. Mas ele é bem executado? Aí, o que eu te falo? Seja eu o prefeito, seja o Humberto, seja qualquer outro prefeito, a regra do SUS é muito engessada. Então, existe um Fundo Municipal de Saúde, que é uma conta exclusiva ali. Aí cai 15% do dinheiro, cai o dinheiro do governo federal, Fundo Nacional de Saúde, cai do Fundo Estadual, cai do Fundo Municipal de Saúde. E esse dinheiro tem regras claras a serem aplicadas. Então, eu falo que não há favorecimento ou perseguição na distribuição desse recurso. A margem que o secretário de saúde tem, que a secretária de saúde tem, é muito pequena. Ela pode se ampliar para um prestador ou diminuir para o outro, mas a margem é muito pequena. Porque tudo baseia em série histórica. O que é série histórica? O HU atendeu em 2023 isso, em 2024 ele tem direito, como se fosse um direito adquirido. Santa Casa fez em 2022 isso, em 2023 ela tem direito. Agora, em 2025, se ela executar, porque é a série histórica sua, que é o padrão. Então, eu vou falar assim, eu considero a gestão da saúde republicana nos últimos anos. Até a pandemia, até antes da pandemia, ou seja, 2017, 18, 19 e boa parte do 20, totalmente discriminatória. Que a Raquel colocou 36 milhões no teto de Montes Claros para o HC, 3 milhões por mês. O nosso contrato era 300 mil, 10%. 2.700 que era para o HC funcionar, não funcionava. Na pandemia, pela necessidade, eles não tinham alternativa. Foi o HC que colocou 85 leitos para tratar o paciente grave de Covid. Aí eles tiveram de credenciar. E o credenciamento não foi pela iniciativa da prefeitura. Foi um decreto que o Bolsonaro fez, o legado da pandemia. Todos os CTIs que foram usados na pandemia foram automaticamente credenciados pelo governo federal. Então isso fez com que o HC subisse. Aí a partir de 2022 começou a ter um tratamento respeitoso, porque eles viram que funcionava. Em 23 nós fomos o campeão de cirurgias do estado de Minas Gerais, fizemos 20 mil cirurgias. Aí não teve jeito. Aí fala, é o canal, a solução está ali. Nós acabamos com as filas todas, toda a cirurgia que tem. Agora vem de ortopedia, de ombro, de joelho, de tornozelo, de cotovelo. Essas articulações são cirurgias difíceis, caras e que ninguém quer fazer pelo SUS. Aí nós estamos sendo autorizados a fazer, então resolver o problema. Na sua administração você teve um embate grande com os hospitais justamente por achar que eles não estavam cumprindo os contratos que eles tinham com o SUS através do município. Hoje eles cumprem, e qual que seria a relação sua hoje com os hospitais? Inclusive, você está do lado de lá também. Então vou te falar que isso que as pessoas falam que eu briguei com a Santa Casa, que eu briguei com os hospitais, não é verdade. Eu salvei os hospitais. Olha o que eu fiz. Olha o que eu vou falar aqui pela primeira vez, vai pegar com exclusividade essa ideia aqui que é verdade. A Santa Casa era um hospital quebrado, deficitário, que faturava muito dinheiro, mas o dinheiro não ficava com ela. Porque todo o serviço essencial da Santa Casa que era tudo terceirizado. Então a imagem, tomografia, ressonância, raio-x, a oftalmologia, a cirurgia plástica, tudo tinha um grupo de médicos que ficava com a oncologia, a radioterapia,
tudo tinha um grupo de médicos que ficava com 90% e a Santa Casa ficava com 10%. Então a Santa Casa perdia tudo, né? Aí, e a Santa Casa sempre de pires na mão pedindo. A Santa Casa na minha época faturava 10, 12 milhões pela prefeitura. E o resto ia para mãos privadas, não tem nada a ver. Eu forcei a barra, pressionei para que tivesse transparência. 10, 12 milhões. Hoje fatura 20 do SUS mensais. Então o que aconteceu? A cirurgia plástica, o pessoal constituiu uma empresa e abriu um hospital da cirurgia plástica. O pessoal da oncologia estava lá, constituiu um hospital de tratar câncer. O pessoal de imagem constituiu uma empresa de imagem. Aí foi todo mundo, a única coisa que ficou lá dentro do hospital terceirizado, só o Hospital do Rim, que é uma sede própria. Um grupo de médicos construiu no fundo da Santa Casa o Hospital do Rim, e ele tem um convênio com a Santa Casa para fazer a parte de hemodiálise. O resto tudo é da Santa Casa. Hoje as pessoas trabalham na Santa Casa e ganham honorários médicos. Ganham o que fazem. Entendeu? Antes ganhavam, eles eram donos do serviço, era diferente. Então nós salvamos a Santa Casa. Hoje a Santa Casa é muito mais sólida, muito mais forte do que no nosso tempo. Sobre cumprir o contrato, o que adianta era que as pessoas não entendem assim, todos os prefeitos antes de mim pagavam sem olhar o que faziam. Vinha a conta, todo mês pagava e não conferia nada. O que o Rui fez? Não, você tem que fazer 50 cirurgias disso, eu quero 50 cirurgias disso, eu quero 1000 exames desse, eu quero 2000 exames desse, tem que fazer isso, está pactuado aqui. Porque o que era feito lá na Santa Casa antes, ou de todos os hospitais? Fazia o que era conveniente para eles, o que dava mais retorno para eles. Uma coisa que não dava lucro, eu não vou fazer. Ele tinha a liberdade de substituir, pegar o que era média, jogar para alta, entendeu? Fazer o procedimento de média que compensava mais, não fazer. Aí eu passei a fiscalizar, fazer cumprir o contrato que estava pactuado. Não é que eu briguei, não, eu só fiz valer o que estava assinado. Você acha que mais uma vez você errou na comunicação, a população que não soube entender, você tinha razão nessa briga? Não, a população viu que eu tinha razão na briga. Agora, os manipuladores da informação disseram que eu era radical. Pelo contrário, eu fui o cara que mais paguei os hospitais em dia, eu que coloquei o teto em abril de 2013, janeiro, fevereiro, março, no mês de abril, no 4º mês da minha administração, eu chamei os hospitais e paguei 2 folhas, pus em dia. Eles recebiam 2 meses atrasados. Hoje eles recebem 1 mês atrasado. É um mês atrasado não, um mês, por exemplo, mês de junho, agora vão receber 30 de julho. O mês de junho que você faz aqui, vai receber 30 de julho. Entendeu? Uma parte você recebe no início de julho, outra parte você recebe no final de julho. Ficou em dia. Todo mundo bacana, mas fui eu que coloquei em dia. Então eu não tive assim... o que houve, Edmilson, naquele momento? Um delegado da Polícia Federal e um grupo político resolveram, um grupo político hostil a nós, fez uma aliança com o delegado. Foi uma reunião secreta que teve um apartamento no Augusta Mota. Essa reunião, a partir dali, o delegado mudou de lado. O delegado que era neutro, que era isento, que tinha uma relação amigável com a gente, não é protegida. Só para você ter ideia dessa relação, o pai desse delegado era meu diretor na Escola Municipal de Vila Nova de Minas, nomeado por Rui. O sogro desse delegado era o meu secretário de esportes. O irmão desse delegado era membro titular da Comissão de Licitação Permanente. Sabia tudo que ocorria na administração limpa. Então esse cara mudou de lado, foi usado por essa força política e armou depois no Você está se referindo ao doutor Marcelo, que hoje é deputado federal. Isso. Ele usou a maldade ao seu poder, né? Foi arbitrário, cometeu todo tipo de crime, de irregularidade. Infelizmente, a lei da autoridade saiu, o povo critica Bolsonaro, mas a lei da autoridade foi aprovada no tempo do Bolsonaro. Não foi no meu tempo não tinha. Toda autoridade que fizesse qualquer irregularidade, quem respondia era a União, era o ente público. A partir da lei da responsabilidade da autoridade, aí poderia ser responsabilizada a pessoa física dele, né? Porque ele cometeu todo tipo de crime e arbitrariedade que teve contra mim. Verdade. Rui, eu queria que você fizesse um balanço
sobre esses 2 mandatos do prefeito Humberto Souto. O que aconteceu de lá para cá? O que você avalia que aconteceu com Montes Claros de lá para cá? Muito semelhante ao que aconteceu de Tony Ribeiro para Tadeu no primeiro mandato. Tony Ribeiro fez o plano de cidade de porte médio, conseguiu o financiamento do Banco Mundial, o dinheiro, já tinha até os projetos, o dinheiro para lá para fazer os subcentros, para fazer as vias de acesso aos subcentros, 6 subcentros, construir as praças, construir toda a infraestrutura ali. Aí Tadeu Leite veio, assumiu com os projetos prontos, com o dinheiro liberado e executou. O prefeito Humberto Souto assumiu uma prefeitura zerada de dívida. A maior mentira que ele fala é que tinha dívida da prefeitura. Prova para nós, não tinha nada. Nós recebemos o elogio do juiz que era da vara de precatórios. Chamou a gente lá, eu e a doutora Marilda. Quero saber como que vocês conseguiram pagar o precatório, por que vocês cumpriram? Todo mês a gente pagava um percentual. Eu peguei a dívida do precatório, dividi em 4 anos. E pus o orçamento e todo aquele quinhão eu pagava todo mês. Chegou no final, pagamos. Não fizemos novas dívidas. No meu governo, 0 de dívida, 0 de empréstimo. Então, pegou uma prefeitura zerada, bonitinha. A dívida que ele pegou estava no caixa que o Zé Vicente não tinha pago. O Zé Vicente tinha que pagar dia 20 todos os contratados, demitir os contratados. Dia 30 pagar toda a folha de 13º de dezembro dos funcionários. Aí o Zé Vicente, ingênuo, foi falar com o prefeito falou assim, não paga não, deixa que eu pago. Aí ele pegou a prefeitura, falou, ele recebeu atrasado dezembro, 13º e o acerto dos contratados que estava com dinheiro no caixa. E muito mais dinheiro no caixa, porque paga tranquilo. Aí Zé Vicente foi obedecer o prefeito, acho que estava querendo alguma coisa, achando que o Humberto deve ter conversado com ele, não, vou te aproveitar aqui, vou te fazer alguma coisa com você, com sua família. E aí ele obedeceu o Humberto e não pagou. A única dívida que o Humberto herdou, mas não é dívida porque o dinheiro estava lá, é por competência. Entendeu? Então o Humberto ficou, o primeiro ano dele, 2017, parado, cruzou os braços, deixou parar todas as obras, tinha mais de 100 obras em execução, parou tudo e só falando mal da gente, falando mal que não tinha contabilidade, que não tinha sistema, e que estava o caos, e que a prefeitura faltava isso, faltava aquilo. Só mentirada. Ficou um ano brigando. Inclusive, assim que ele assumiu, no primeiro dia, ele deu uma entrevista para o Jornal Estado de Minas, falando que ia enxugar a máquina, que a máquina tinha cerca de 4 mil funcionários, mais ou menos, e hoje a prefeitura está beirando 10 mil funcionários. Você acha que a prefeitura de Montes Claros tem estrutura para ter 10 mil contratados? Não é necessário, é ter crime, né? Porque se passar... por isso que ele está sendo obrigado a fazer o concurso agora. Então, o que é, gente? A prefeitura, quando eu saí da prefeitura, eu percebi assim que a arrecadação no último ano de 2016 estava caindo. Eu fiz um decreto reduzindo as gratificações em 30%. Porque você faz um decreto, é preventivo. Se a arrecadação realmente cair, você está protegido ali. E aí, quando eu saí, o Zé Vicente, o primeiro ato do Zé Vicente foi revogar o meu decreto e voltar a gratificação plena para as pessoas. Eu não cortei de quem ganhava até 3 salários, deixei quieto. Acima de 3 salários, quem ganhava. Se ganhava 100% de gratificação, eu baixei para 70%. Se ganhava 80%, baixou para 50%. Só de quem ganhava um valor maior. Para preventivo. Depois eu podia fazer uma gratificação no final. Mas porque a receita estava caindo. A gente é técnico, né? A gente olha, a economia está caindo. E ele realmente voltou isso. E quando ele entregou para o Humberto, estava no limite. Estava com o limite de 55%, ele entregou com 55%. O meu governo, o tempo inteiro, eu trabalhei com folha de pagamento abaixo de 50%. No primeiro ano, eu governei Montes Claros com a folha de 40%. A lei permite ter 55%. Eu governei com 40%. Os índices do prefeito agora, eles estão no limite superior, né? Inclusive, em 2017, ele não cumpriu, ele parou a prefeitura, parou geral, ele não cumpriu os convênios. E por isso que ele não atingiu os índices de saúde e educação. Por isso que as contas dele foram reprovadas. Em 2018, ele resolveu consertar as contas de 2017.
foi lá mexer nas contas, cancelou pagamentos pagos, remanejou pagamentos. Absurdo. Falsificação contábil. É um crime grave. O Ministério Público das Contas já denunciou e o Ministério Público, mesmo Ministério Público, do Ministério Público Estadual, tinha que investigar isso e denunciar a Câmara, olhar que é falta grave o que foi feito lá. Então aí em 2017 ele não fez nada, ficou parado, nem cumpriu os índices da educação e da saúde. Porque se você para a máquina, você não realiza. Aí chegou 2018, ele começou a aprender a máquina, ver o que funcionava, vamos retomar alguma obra, outra, e começou devagarzinho, muito devagar e tal. E 2019 é que ele pôs a máquina para funcionar, pegou as obras todas, já estava dominando a coisa, e fez muita obra, que não fez obra do zero, não. Nenhuma obra de Humberto Souto, nenhuma, foi idealizada por eles. Eu falo com você. Ah, Rui, as pontes lá em frente ao mercado, as pontes ali na Avenida Esteves Rodrigues, foi feito por ele. Chama Projeto Mobilidade Urbana. Deixei lá 26 milhões e 100 mil. Um PAC Mobilidade. Esse projeto foi feito pela nossa equipe da MC Trans, a Ivana Toledo, que era presidente, a Ana Luiz, a equipe lá que foi feito. E nós ficamos horas lá porque tinha um projeto de fazer um viaduto ali no cruzamento da João 23 com a... Aí a gente falou, o viaduto vai matar aquela região e é muito caro. Aí ficamos buscando alternativas. E a alternativa foi fazer as pontes em frente ao mercado, em frente a Sidney Chaves, duplicar a ponte da João 23. Tudo está prontinho lá. Ao prédio da nova prefeitura, foi ele que fez a cidade administrativa lá. Quem comprou o terreno foi nós. Compramos um terreno de 160 mil metros, ele devolveu 80 mil, ficou só com 80 mil. O projeto era toda a prefeitura lá, era um centro de convenções lá, uma praça cívica, a Câmara Municipal lá, tudo bonito, um projeto magnífico lá, para criar o vetor norte. O que a S e a Anastasia fizeram lá em Belo Horizonte, tive a ideia de fazer ali naquela Avenida Magalhães Pinto. No entanto, ele fez um outro negócio, um negócio péssimo para Montes Claros. Ele ficou com 80 mil metros, que eu tinha comprado a R$300 a cada metro. Eu comprei, seria 24 milhões. Só a Meca que ele deu, 50 mil metros para a Meca que ele deu, vale. Pegou o galpão por galpão. Aí, além disso, além de dar o terreno da Meca para a Coteminas, ele deu o terreno da Exurb, lá de Santa Rita, terreno grande. Deu um terreno enorme ali debaixo da linha de transmissão no Ibituruna, onde ia ser que eu bolei lá um parque, está um projeto bonito, que chama Boulevard Ibituruna. Então, quem idealizou a cidade administrativa foi nós. As avenidas sanitárias. Ele fez as avenidas. Nem eu fiz, nem Tadeu fez, nem quem fez. Foi uma política atrasada, que hoje é inadequada, mas na época era um mau avanço. Foi da cidade de Porto Médio. O Toninho Ribeiro idealizou, trouxe para Montes Claros esse projeto de avenida sanitária, de canalizar os córregos. Que hoje, onde foi feito, está tentando desmanchar para salvar os rios. Para tentar salvar os rios. Porque o rio, ele é curvo. Para que ele é curvo? Para a água circular mais devagar, para ela penetrar no solo. Aí eu retifico. Mas essa era a onda. Aí foi feito essas avenidas sanitárias. Bolou a primeira ali, a principal lá da Papaula, né, da Avenida Deputado Esteves Rodrigues. Depois vieram outros, Zé Correia Machado, Sidney Chaves, Melancias e tal. E aí, na renovação do convênio com a Copasa, o Jairo está aí de lá atrás. Na negociação, a Copasa assumiu o compromisso de fazer 100% das canalizações e fazer as avenidas sanitárias que faltavam. Foi feito o projeto. No governo Atos, ele não tinha executado, Atos renovou, deu mais prazo. E aí Atos foi humilde, pensou desse tamanho, aceitou que a Copasa só abrisse as avenidas. A Copasa foi lá, abriu as avenidas e não fez o capeamento. Quando eu vim no centro da Copasa, eu peguei tudo e falei, Copasa, você falou que ia fazer isso, que ia fazer isso, que ia fazer isso. Somei tudo, quanto que ia dar, e falei, você tem que fazer, campeão. Pra você continuar aqui, você tem que cumprir o seu contrato. Isso aí é 100 milhões de reais que foi o cálculo. E eles aceitaram. Eles tentaram 80, eu não quis, era 100, papá. Aí no final eles fizeram um acordo com o Humberto por 60.
Foi um acordo nocivo para Montes Claros? Óbvio que foi nocivo e Rui Muniz vai voltar e vai provar que foi legal, foi nocivo e vamos rever para pagar a diferença. A Copasa vai continuar, mas ela vai pagar a diferença. Rui Muniz vai cobrar os 40 milhões corrigidos e vai cobrar o mais grave que o Humberto fez com eles. Lá em Belo Horizonte, a Copasa recebe de royalty, paga de royalty a Prefeitura de Belo Horizonte 7,5% todo mês. Toda a conta que arrecada de Belo Horizonte, 7,5% vai para a Prefeitura de Belo Horizonte. 0,5% é para projetos ambientais e 7% é para o caixa da Prefeitura de Belo Horizonte fazer infraestrutura. Eu negociei a mesma coisa aqui. O Humberto abriu mão, recebe 0,5% das contas. Vai voltar os 7,5% igual Belo Horizonte. Claro! Ué, como é que Montes Claros abre mão disso? Sabe quanto que é a 7% das contas de água que esgoto de Montes Claros? Na minha época, 10 milhões. Isso aí hoje deve ser uns 20 milhões de reais. 7% vai dar 1.500 todo mês no caixa da Prefeitura. 1,5 milhão todo mês na casa da Prefeitura e o Humberto abriu mão disso. Vai voltar. Agora, Rui, em relação a isso também, porque a maior parte do dinheiro da negociação também com a Copasa que foi para os cofres, foi utilizado em asfalto. E asfalto é uma questão que você não esconde para ninguém, porque você acha que existe uma grande disparidade entre o preço que você pagou como prefeito e o preço que é pago hoje pelo asfalto. Sim. Você acha que o asfalto de Montes Claros está superfaturado ou alguma coisa semelhante? Vou perguntar a você. Se eu for aqui fazer um piso, esse piso na casa aqui bonito, ó, piso bacana, porcelanato e tal, você faz esse piso aqui por 120, 150 reais, no máximo você faz um piso maravilhoso. Aqui tem cerâmica, tem argamassa, né? Tem piso contra piso, 1 metro quadrado. O asfalto, quando eu entrei na prefeitura, o asfalto que Tadeu, que Jário, que Atos pagava, era 120, 130, 150 reais por metro quadrado. Quando eu entrei, era 150 reais o metro quadrado. Aí eu chamei o pessoal, mandei fazer uma experiência, asfaltar uma rua, asfaltar uma avenida, e fizemos o cálculo. Verificamos na ponta do lápis que a brita, o óleo, a hora de máquina, os homens, tudo, custavam 34 reais. E aí eu peguei e falei, vou pôr um BDI aqui de 50%. Aí vou para 17, para 51 reais. Aí o povo ainda falou, não, isso aí, você fez uma coisa que não tem escala, parar. Aí aplicar mais, um percentual a mais, ficou 65 reais, que eu licitei. 65 reais. Então custava 34, eu licitei por 65. Tudo jóia. Aí fiz uma licitação, chamei, divulguei pra caramba, não apareceu ninguém, deu deserto. Falou, ué. Tornei ligar para todo mundo, conversar com todo mundo, chamei eles lá, e tem um amigo meu, que não vou falar o nome dele aqui, que ele é dono de uma construtora. Aí ele falou comigo assim, ô Rui, como é que você quer que eu participe disso aí, moço? Eu vou apresentar agora uma nota fiscal em 2013, 14, de 65 reais, e as que eu tenho lá, um tanto, que é 150 reais. Pronto, vai vir de mim, mas nenhum de nós vai participar. São 4 consultores. Nenhum de nós que tem usina vão participar, porque esse preço aí, para nós, é inexecutável, né? Aí eu fui entender e verifiquei que tinha uma falha grave no edital. O edital exigia que, para você participar da licitação, você tinha que ter uma usina de asfalto no raio de 6 km de Montes Claros. Estava na norma. Para quem colocava isso? Fui eu não, já estava lá assim. Porque só podia participar os 4. Entendeu? Os 4 já faziam e participavam. O cartel, aí eu, opa, corta com isso, tira isso aí, vamos trocar. Quem ganha, pode participar todo mundo, e quem ganhar vai ter 60 dias para alugar, montar uma usina de asfalto. Cabeu aí qual foi o preço que saiu? Abri, para todo mundo, fui lá no Cicepod, divulguei, fui tudo para o lugar, divulguei. Apareceu mais de 20 construtoras. Aí eu licitei 200 milhões, 4 lotes de 50 milhões. O metro a quanto? A 65. Aí os caras que ganharam, o primeiro lugar ganhou com 55, o outro ganhou com 56, 57, 58.
4 consultoras boas, fizeram obra pra caramba, fizeram asfalto de qualidade pra caramba. 55, 56, 57, 58. Aí na hora de assinar da ordem de serviço, eu chamei os 4 e falei, uai, como é que ele vai fazer 55 e você vai fazer 58? Eu só assino a 55. Vamos negociar aqui, todo mundo padronizou 55. Eu fiz 200 milhões de asfalto a R$55, 2014, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Verdade! Me desminta aí se eu estiver falando bobagem. Pode pesquisar, tem as notas fiscais, tudo certinho lá. E hoje, qual é o custo dessas? Moço, hoje, recapear Montes Claros, a recapear, eu faço a raspa ali e passo só a capinha. 150, 160, o asfalto a 170, 180 reais. A inflação, então tá ruim, é porque passaram 8 anos. Vamos pegar a inflação, ó. A inflação média brasileira, 3, 4, 5%, vamos pôr 5%. 8 anos vezes 5, 40%. Se era 65 vezes 40%, dá mais 8 vezes, vamos pôr lá 40%, mais 24. 55 mais 24 seria 70, 80 reais. Se fosse 80 reais, óbvio que está tendo superfaturamento. O vereador não olha isso, como é que chama? Promotor não está olhando isso. Tem que olhar, gente. Eu vou auditar isso. Eu não posso porque foi licitado, ganhou na moral, e por coincidência, poucas empresas voltaram a ganhar em Montes Claros, fazer obra em Montes Claros. Poucas que fazem. As mesmas que faziam antes, voltaram a fazer. Entendeu? Então, eu não gosto de jogar lama nos outros e tal. Eu vou virar a página e vou começar de novo. No meu governo, o asfalto vai ser o preço de mercado. Vai ser o preço de mercado. O preço, vou fazer lá quanto custa a brita, quanto custa o óleo, quanto custa a mão de obra, a hora máquina, o BDI justo. O BDI é o lucro do cara com os impostos. 30% é um bom BDI. Qualquer coisa que der 30% de lucro, você paga 10 de imposto, sobra 20. Não é bom, não? Qualquer negócio é bom. Aí, se você pôr o BDI 20%, o cara vai pagar 10 de imposto e vai ganhar 10. É razoável. Mas um BDI, um negócio que vamos supor que custa 80, né? Seria um preço legal. Eu pagar 180, 170, 160, é o quê? É superfaturamento, não tem outro nome, gente. Tem que ser investigado, tem que ser olhado. Agora você fala assim, Rui, tem ilegalidade nisso? Tem imoralidade, tem desonestidade aí intrínseca. Mas ilegalidade é porque faz a licitação. Aí eu licito, eu vou contar o caso do cimento para você ver. A Prefeitura de Montes Claros sempre comprou o cimento, na minha época, a R$ 27,50. Comprava dos depósitos. Aí fazia a licitação, os depósitos, vendia para a Prefeitura a R$ 27,50. Eu comprava direto da Matsulfo a 17. Aí eu cheguei prefeito, eu quero comprar por 17. Aí o cara falou, não, nós não vendemos direto para a prefeitura, nós só vendemos via depósito. Olha lá, mas aonde que está escrito isso? Não, é um conceito da empresa. Aí eu peguei e falei, então tá, você não vende, eu vou comprar da Liz. Eu vou comprar de outro lugar. Aí, com muito custo, eu negociei lá com a alta direção da fábrica, eles resolveram vender pra gente. Eu fazia a licitação e passei a comprar o asfalto da prefeitura, R$17. Só que a prefeitura não compra nem um saco só, né? 2 sacos desse, compra 20 mil sacos, 30 mil sacos. Então a diferença é grande. Então a licitação, se eu faço uma licitação, aparece 4 pessoas. Um dá o preço de 20, outro dá 15, outro dá 10, outro dá 12. 20, 15, 12, 10. Aí tá certo. Aí quem ganhou? O de 10. Bacana, ganhou o de 10, vou contratar o de 10. Só que o preço real dessa mercadoria é 3. Rui. Entendeu? É legal, o processo é legal. Eu estou pagando 10, mas eu estou pagando 10 numa coisa que vale 3. Isso está ocorrendo. Rui. A licitação que estão fazendo é ilegal? Não é ilegal. Só que está tendo o preço de oferta, o preço mínimo de oferta é maior do que o mercado. Muito maior que o mercado. Isso é desonestidade. Isso é imoralidade. Você está querendo dizer que essa administração está sendo desonesta em algumas coisas, em algumas questões, e essa é uma delas? Não, eu digo para você com segurança que o asfalto de Montes Claros está sendo pago pelo menos 2, 3 vezes mais do que custa aí. O processo de fazer isso, como eu estou explicando aqui,
pode ter legalidade, porque o edital é entre os preços apresentados, né? Mas eu vou fazer muito mais barato que isso. Eu falo para você que em várias áreas, por exemplo, eles terceirizaram um carro que eu comprei, um caminhão da Johnston, um caminhão que é o varredor, um caminhão que vale por 100 homens. Ele varre as avenidas, varre, lava e tal. O caminhão é da prefeitura, custou 900 milhões, 900 mil reais. Aí ele terceirizou para uma empresa que faz a gestão desse caminhão. E pagava, em 2020, 30 mil reais. Hoje deve pagar mais para fazer a gestão do caminhão. Deve ser uns 40 mil para fazer a gestão do caminhão, que é da prefeitura. Isso é o quê? Correto? Eu tenho um empreendimento para ser feito. Esse empreendimento, eu estou fazendo uma infraestrutura e tal. Aí o empreendimento é para ser aprovado. Leva 2, 3 anos para ser aprovado. O que eu faço? Eu sou empresário, o que eu faço? Eu estou gastando dinheiro, comprei o terreno, estou beneficiando, aí estou tudo pronto para fazer. Isso é o quê? Essa morosidade, essa procrastinação é o quê? Isso é corrupção, isso é safadeza. Isso é atrasar a cidade, segurar a cidade. Então, eu não quero dizer a avaliação da prefeitura nas pesquisas é muito boa, mas eu não posso ser omisso de falar que concordar é o melhor prefeito que teve. Nada. O prefeito que deu continuidade no que a gente deixou lá. Não teve nem criatividade para fazer nada. Tudo que você pegar esse balcão que eles estão anunciando aí, se você pesquisar a origem, é o Centro Olímpico que eu deixei quase pronto lá no Delfim Magalhães. A estrutura de cimento armado está lá prontinha. Estava fazendo a estrutura metálica, que ele abandonou, roubaram a estrutura metálica que estava lá. O campo está lá prontinho, a terraplanagem. Fácil de terminar. Ó, 4 milhões e 800 no caixa, desde 2014 lá, esse convênio foi 2015. Rui, Rui Muniz, eleito novamente prefeito de Montes Claros, o que você faria diferente? O que você viveu e amadureceu nesse período que você faria diferente do que você fez no seu primeiro mandato? Olha, a parte da qualidade da gestão vai ser a mesma. Eu vou fazer uma boa gestão com honestidade, com seriedade. A pessoa para trabalhar na prefeitura vai ter de ter tempo, vai ter de ter capacidade naquela área, e nós vamos contratar para fazer ali, dedicar à prefeitura. Agora, no relacionamento político, eu vejo que de fato o meu jeito que eu era, eu não dava muito bola para o político, porque eu ouvia o político, ele sempre queria levar uma vantagem lá, e eu terminava. A gente precisa ter um relacionamento político, principalmente com deputados estaduais, deputado federal, senadores, o governador, o senador. Porque quando eu fui prefeito, o governador ficou um pedacinho pequeno, o PSDB. Aí depois entrou o candidato do PT. O governo o tempo todo federal, que é onde tem maior recurso, era o PT. Era tudo contra a gente. Eu tinha que administrar com recursos próprios. Então eu quero, nesse processo agora, a gente ter uma relação melhor, uma relação institucional. Eu acho que eu podia ter aproximado, na época do presidente, ido lá. Eu tentei várias vezes marcar audiência e não, como a base era hostil a mim, eu não quis procurar. Mesmo eu virando prefeito, sendo Lula o presidente, eu vou lá no Lula, vou conversar com ele, resgatar lá, para ter um relacionamento que precisa do governo federal. Seja quem for o governo do estado, o Zema, vamos estar lá, vamos conversar com ele. Os deputados estaduais, vamos trazer eles mais para a administração, os deputados federais, os órgãos federais, né, os órgãos estaduais. Fazer mais isso. Eu era muito próximo do meio empresarial e longe um pouco do meio político institucional. Acho que foi uma falha. E melhorar também a parte da comunicação, que foi um fiasco, né? Fazer uma comunicação, anunciar tudo, divulgar mais, ter boas parcerias com os veículos de comunicação, para que passe isso. Agora, você fala de avanços, então, de projeto. Então eu vou trazer para cá a fábrica de automóveis elétricos, a fábrica de bateria elétrica, uma fábrica de cartonagem, vou criar de cartonagem embalagens para a indústria farmacêutica. Vou trazer um clima de desenvolvimento para essa parte turística. Montes Claros é distante de tudo. Nós temos aí 2 milhões, 3 milhões de pessoas que vivem aqui e não tem atração turística. Então fazer boas atrações turísticas para Montes Claros, tornar aqui uma referência para a questão do turismo religioso. Lá em Camboriú tem um evento
eles atraem cristãos do mundo inteiro. Lá em Aparecida do Norte, atrai a procissão milhares e milhares de pessoas. Não é? Um turismo religioso é uma coisa bacana, um turismo de negócio, fazer o centro de convenções para cá. Então, coisas para trazer desenvolvimento a Montes Claros. Então, meu governo vai fazer Montes Claros ser de novo um território de prosperidade. Transporte coletivo? Aí o transporte coletivo hoje, ele tem um conceito muito melhor que está sendo usado nas cidades da Alemanha, da Itália, na França, aqui no próprio Brasil, nas grandes cidades, que é o que? Você dá uma mobilidade para as pessoas. Então, hoje eu vou dar no meu governo muito mais oportunidade para pistas de ciclovias, viabilizar aqui ciclomotores para as pessoas individualmente se transportar, né? Caminhadas, levar essa ideia de desenvolver o local de trabalho próximo onde as pessoas moram, estimular que as empresas que geram emprego, oportunidade de emprego, elas também geram no seu entorno oportunidade de moradias, que seja moradia de segunda a sexta. E sábado, domingo, o cara vai para a zona rural, vai para onde quiser, vai para a casa dele, onde for mais afastado. Mas de segunda a sexta, naquele horário que está ali, estimular muito essa questão da tecnologia, do home office, né? Então, o transporte coletivo é fundamental ter os ônibus, ter as vias de acesso, a gente melhorar isso aí. Mas não é mais tão significativo igual era antes de mim para trás. Hoje, as alternativas do transporte por aplicativo supriu bem a necessidade dos ônibus aí. Claro que aqueles grandes contingentes precisam, naqueles bate-horários, né? Precisa ter aí. Mas tem uma obra que eu não queria falar, porque o povo gosta de mim, mas eu acredito. Então, eu sou de verdade. Eu falo. No primeiro dia que eu assumi a prefeitura lá, em janeiro, eu já tenho isso desenhado no meu computador. Eu vou fazer, com o recurso da prefeitura, o novo anel ferroviário de Montes Claros. O anel ferroviário. Eu vou pegar, vou contratar, vou desapropriar o terreno e vou fazer com a linha. O que é a linha? Colocar como é que chama mas antes tem aquela que era madeira, hoje usa de concreto, os dormentes. Então vou colocar os dormentes de concreto, geral, ou de ferro, o que for a tecnologia viável. Vou colocar as pistas, né, o trilho bonitinho. O que eu fizer prontinho, vou fazer uma ilha lá para ser oficina, para ser a área de apoio deles lá todos. O que estiver prontinho lá, quero fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos. Eu vou entregar para a rede ferroviária, eles vão conectar, vou doar isso para eles e vou trocar 14 quilômetros de ferrovia que passa desde Montes Claros, desde o norte até a saída lá, 14 quilômetros de ferrovia. Esses 14 quilômetros de ferrovia eu vou fazer uma big avenida com um VLT, um veículo leve sobre o trilho, mais para efeito turístico, para ele fazer norte-sul, é uma via norte-sul de Montes Claros. E vai ter ali área comercial, área de lazer, área de restaurantes, né, área de entretenimento. Então vai ser a grande avenida de Montes Claros, vai ser essa avenida no lugar da linha férrea. E vou integrar definitivamente a cidade alta com a cidade baixa, né? Tirando aquela barreira que separa ali o Morrinho, Santa Rita, do centro de Montes Claros. Então, tirando ali, vai ter uma integração, vai ser uma obra que vai marcar a minha administração, que eu vou entrar para a história aí, para o homem que mudou a cara de Montes Claros de verdade. O centro de Montes Claros será um outro centro, e essa obra vai ser integralmente feita nos meus 4 anos de mandato aí. Você foi o primeiro a tocar em alguma coisa relacionada àquela praça de esportes, que é uma área que é muito questionada, como até mal utilizada. Você continua com esse pensamento de fazer alguma intervenção além da praça de esportes? Como que eu posso ser um bom prefeito, fazer uma muralha no centro da cidade daquela lá? Ali é o pulmão da cidade, era um lugar que tem que integrar com a cidade. Ali você tem um centro histórico pertinho ali, você tem que conectar, ao invés de ser só um corredor cultural, fazer um circuito cultural em Montes Claros, envolvendo a praça de esportes como um lugar de eventos, né, um lugar
que pode abrigar lá toda questão de cultura, um teatro, parte de esportivo, dá para você ter, hoje é muito comum as arenas de esporte serem também arenas culturais, né? Então você fazer algo ali integrado, um circuito cultural que integra Praça da Matriz, Praça de Esportes, toda aquela região, pegando a Praça do Dr. Carlos, né? Ali todo fazer o centro nobre de Montes Claros, revitalizar esse centro para que as pessoas vão lá e tenham lazer, divertimento e possam consumir ali. Então, a concepção de Montes Claros é totalmente diferente. Não precisa, Xuxa, a gente querer inventar a roda. É só você ver. Você vai em Salvador e vê o que fizeram lá em Salvador, faz aqui, pô. Você vai lá em Curitiba, vê o que fizeram lá, faça aqui. Vai em Recife, tem isso lá. O centro, agora no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está fazendo isso no Rio de Janeiro, na zona portuária abandonada, tudo só caos, né, aqueles galpões todos abandonados, está transformando tudo lá, fazendo um novo rio, um rio lindo. Então Montes Claros merece. A Praça de Esporte vai ser o coração desse novo centro de Montes Claros, um centro cultural, de prática esportiva, né, de qualidade de vida para a sociedade. Rui, eu queria fazer um pequeno desafio, mas eu queria que você comentasse, eu vou te citar aqui alguns nomes de prováveis adversários seus. E eu queria que você me fizesse um rápido comentário sobre o que você conhece, o que você acha de cada um. Sim. A começar com o Guilherme Guimarães, que é o candidato do prefeito. O Guilherme Guimarães é um engenheiro, é um técnico, uma pessoa que conhece muito a máquina de Montes Claros. Ele participou da administração do Atos como secretário, participou da administração de Humberto como secretário, os 8 anos, e como vice-prefeito 4 anos. Pessoa que entende bem a máquina. O Guilherme é um bom pai, um cara, gente boa no trato, é uma pessoa filho de família tradicional de Montes Claros, dos Lopes, do Oliveira, do saudoso doutor Avilmar, o pai dele. A mãe dele foi minha colega, professora de inglês lá no CBMOC, a gente trabalhou junto. Tem um carinho especial pro Guilherme, ele sempre me trata bem, eu trato bem. Frequentamos a mesma igreja, lá no bairro São José, no bairro Todos Santos. Então eu vejo ele um menino de valor. Montes Claros não ficará em mãos ruins, sendo administrado por ele. Porém, o que eu falo dele? Ele, da genética, ele é muito semelhante à personalidade do Dr. Atos. Ele é uma pessoa que não é de decisão, ele é uma pessoa que é muito de gerenciar, de conversar, de ver, entender, mas não toma a decisão. Ele não é um cara executivo, ele não é um perfil alfa, um perfil de gente que toma decisão. Você pode falar mal de Tadeu, o que você quiser, de Jário, do próprio Humberto aí, mas todos eles são homens de personalidade, são homens de decisão. Tem um impasse entre A e B, ele vai tomar a decisão. Pode ter uma decisão errada, mas eles são gente de decisão. Não vai fazer escolha. Prefeito, gente, é muito isso, é um paizão. É um cara que tem que falar sim e falar não o tempo todo, da hora que levanta até a hora que dorme. Se eu não tiver clareza da decisão, porque se eu sou mais ou menos de um lado, também é um perfil, por exemplo, o Gil Pereira é um outro líder com esse perfil, ele dá bem com um lado, dá bem com o outro, dá bem com o outro, é morno, é sabonete, escorrega ali, escorrega cá, haja governo ali, ele se amolda ao sistema. E o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, não pode ser assim, entendeu? Então o Guilherme, quando fala assim, não tem carisma, não, ele é simpático, ele é um cara que está aprendendo a comunicação, aproxima bem das pessoas, é um cara que tem tudo de bom lá, mas ele falta isso, a essência que chama decisão. Isso não é aprendido. O povo às vezes não entende uma atitude de Humberto Souto quando ele às vezes é bravo, é ríspido, ou às vezes quando ele é doce ali. Mas no passado, inclusive, o Humberto era mais isso. Hoje ele é menos presente, né? Não está no combate. Então eu acho que o Guilherme vai fazer o mesmo do mesmo. Vai continuar morninha a cidade. Daqui a 4 anos, nosso orçamento vai ser o mesmo. A cidade vai estar aí fazendo uma infraestruturazinha, tampando um buraquinho ali, fazendo uma pracinha ali, tal. Para a cidade dar um salto, não é ele o cara, entendeu? Délio Pinheiro.
O Délio Pinheiro é um extremo comunicador, né? Uma pessoa com uma capacidade ímpar de comunicação, fala bem nas redes sociais, fala bem no jornal, é um apresentador, ele conhece de ouvir dizer. Eu falo sempre para os jornalistas que a posição dos jornalistas é a melhor possível porque ele olha a cena. Ele não é protagonista. Ele descreve, ele narra a cena, narra o acontecimento. Aconteceu isso, é o fato é esse. Então ele descreve o fato. Ele não faz a história. Délio não fez a história. Por mais que ele tenha um protagonismo de um jornalista investigativo, um jornalista com teses ambientalistas, que vai lá, um cara que tem a veia cultural, escreve e tal, tem atributos, mas ele não é protagonista da história. Ele já tem quase 40 e poucos anos, né, me parece. Deve estar 50 anos aí. Então, nesses 50 anos de história de vida dele, qual é a obra dele? Qual é o legado dele? O que ele deixou? Eu deixei eu sou um currículo de jornalista, mas para ser prefeito, querido, tem que saber fazer, porque o negócio é rápido. 4 anos voam. E 4 anos para uma cidade faz uma diferença grande. Eu consegui dobrar o PIB de Montes Claros em 4 anos. Então isso faz bem a muitas pessoas. Agora, qual o legado? Então a experiência, por mais que ele vá aprender, tem muitos casos. O cara lá da Ucrânia era um artista, caiu a presença na mão dele, era um humorista. E aí o cara virou estadista. Deu uma guerra e os Estados Unidos mandou um avião para buscar ele e a família dele para fugir da Ucrânia, para entregar a Ucrânia para a Rússia. Falou, opa, eu não quero avião para levar a mim e minha família, não. Eu vou ficar aqui com o meu povo, vou lutar. A pessoa dali enfrentou e está enfrentando a Rússia, conseguiu apoio e está fazendo um papel bacana. Eu torço que Délio seja esse perfil também, que tem essa capacidade de fazer isso, né? Mas a via de regra é fracasso. Quando você pega uma pessoa que não tem vivência administrativa, técnica administrativa, ou mesmo tino empresarial, ou mesmo isso que eu estou falando aqui. Quando eu falo, eu vou fazer o novo anel ferroviário, porque não há interesse, Délio, que a empresa que hoje explora aí, que é a Vale, a VLI, é interesse de fazer isso. Não é interesse do governo federal gastar dinheiro para fazer isso aqui. Os deputados, tal, isso não está na pauta do dia deles, isso é distante deles. Mas eu vivo em Montes Claros, cara. Eu vejo que se eu fizer essa obra aqui, eu vou incorporar um corredor em Montes Claros, vai mudar tudo, vai fazer desenvolvimento. Para fazer isso, tem que ter culhão, tem que ter raça, tem que ir lá argumentar, tem que fazer parceria, tem que saber trazer os parceiros. Eu vou chegar, vou fazer um plano de negócio aqui, um master plan. Eu sei o caminho para fazer isso, fazer uma PMI, eu entendo isso, eu já aprendi isso, eu faço isso na iniciativa privada. Para ele até aprender, ele vai ser com consultores que vão enrolar ele, vão morder Montes Claros. Vão lá não acho Maurício da Santa Casa. Não acho o Délio assim uma pessoa ruim, pelo contrário, é uma pessoa boa. Mas para ser gestor de Montes Claros, tem que estudar muito, campeão. Tem que fazer mais entregas. Maurício da Santa Casa, com quem você já teve as pessoas falam da minha dificuldade com o Maurício, Sérgio Souza, da Santa Casa. Não tem dificuldade com ele, não. Para ser o governo, ele estudou comigo no Indil. Ele, o irmão dele, os irmãos dele. Eu já frequentei a casa dele, não tem nada contra Maurício. O que houve é que Maurício, ele se posicionou como protagonista contrário a uma política que a gente estava fazendo, né? Então ele sucedeu um superintendente que estava lá e ele continuou fazendo a mesma caminhada, né, aquele tom. E aí teve alguns atritos ali, mas tem uma relação boa. O Maurício, eu vejo assim, é um menino, ele é muito mais novo que eu, por isso que eu posso falar que é um menino. Mas é uma pessoa, um ser humano capaz. Ele tem um tiro comercial, ele trabalhou no comércio de telefonia, celular, ele é uma pessoa que entende comércio. Ele dirige um hospital, né, mais de 10 anos aí, um hospital grande, o maior hospital daqui. Então ele tem uma vivência empresarial, ele sabe teoria dos custos, sabe quanto custa, sabe como é que é convênio, como é que é a administração. Eu não vejo ele como um gestor fraco, não. Pelo contrário, entre ele e Délio, eu sou muito mais ele para administrar. Se eu for contratar uma empresa, eu tenho uma empresa, vou contratar Délio ou Maurício? Vou contratar Maurício.
Entendeu? Não é por discriminação de Délio. Porque Délio tem a habilidade da comunicação. Para a comunicação é Délio 100%. Agora, para fazer uma gestão, o Maurício tem muito mais know-how do que Délio. Você fala assim, mas o Humberto Souza não tem know-how nenhum de gestão. Mas ele não faz a gestão. Isso que é o perigo. Quem faz a gestão não é o Humberto. O Humberto terceiriza a gestão. Aí eu podia apontar várias feridas do mal que essa terceirização faz. Quando a pessoa, o líder não tem a consciência do que está sendo feito. Entendeu? Mas então o Maurício, eu acho ele preparado do ponto de vista das competências técnicas para fazer uma gestão, ele tem uma experiência positiva. E se você falar a entrega que ele fez para Montes Claros, ele pegou a Santa Casa, que era frágil, que era dominada por empresas de médicos, e não foi intenção dele, mas o momento, a sociedade, a pressão minha, política, tudo mais, fez com que a Santa Casa caminhasse, e hoje a Santa Casa fosse uma empresa muito mais sólida, muito mais forte, nesses 10 anos de Maurício, do que foi antes. Então, ele tem um legado, ele entregou a Santa Casa que tem suas deficiências, mas é o grande hospital de Montes Claros, é o hospital que entrega bem. Mas vamos falar dele aqui agora. Na parte política, ele teve uma filiação a um partido que é um lado da política brasileira. Ele foi para o PL, do presidente Bolsonaro. Se ele conseguir ser o candidato do Bolsonaro, o candidato do PL, o candidato da direita, ele vai tentar mostrar, eu sou um bom gestor e tenho um apoio aqui, vou poder fazer muito para Montes Claros. Tal. Mas o povo de Montes Claros não conhece ele. E mesmo que Bolsonaro pedindo, a direita pedindo para votar nele, eu acho que ele vai se preparar, eu acho que eu acredito na votação dele boa. Se de fato o PL unir com ele e lançá-lo, eu acredito que ele tem uma votação boa. Mas ele não vai para o segundo turno, porque o nosso povo vota local. Ele vai votar em quem que ele conhece. E conhece Maurício muito pouco. Né? Eu e Délio somos mais conhecidos. O terceiro lugar conhecido é Paulo Guedes, o quarto o Marcelo. O Marcelo não, o quarto o Guilherme, né? E o Maurício é o último, o menos conhecido. E aí o Maurício, então, eu acho que ele se ele tivesse uma militância anterior, tal, ele poderia ter mais chance. Mas ele vai se tornar um protagonista da história política de Montes Claros. Ele vai sair dessa eleição, se ele não desistir, vitorioso, porque ele sai para deputado, ele vai eleger deputado estadual, deputado federal. Ele é muito melhor do que o Marcelo. Muito melhor que o Marcelo. O Marcelo, no trato das pessoas, é muito melhor que o Marcelo. Já que você falou de deputado federal, citou o Marcelo, Paulo Guedes, deputado Paulo Guedes, o candidato do PT. O Paulo Guedes é o Lula do Norte, né? É o cara que faz a política do PT, faz a política do Lula. Ele tem uma coerência muito grande, uma identidade muito grande com o que o Lula fala, que o Lula pratica e tal. Eu acho que é o mal para Montes Claros. É igual o Lula é o mal para o Brasil. Não é falando da pessoa do Paulo Guedes, é o estilo de gestão. O estilo de gestão do PT é de aparelhar em todo lugar. Quando o Pimentel assumiu o governo de Minas, aí logo ele assumiu em 2015. Aí teve o impeachment. Por que o Pimentel foi um fiasco como governador? Que aparelhou o governo de Minas. Vier todo mundo do PT para Minas Gerais. E isso é triste. Então, todo lugar, se você for lá em Contagem, se você for lá em Valadares, quando eles administraram, então aparelha. Não é Paulo. É o esquema do PT. Então, o PT faz isso. Aí ele aparelha mesmo e vai, e a cidade perde a sua identidade. Quem vai governar Montes Claros vai ser o povo lá de São Paulo, lá de Belo Horizonte, de Contagem, de Valadares, de tudo for lugar, menos o povo daqui. É assim que funciona em todo lugar. Então, vai ser um mal para Montes Claros. A nossa cidade, se evoluir para eleger um candidato do PT, seja ele, Paulo Guedes, seja Leninha, não estou falando da pessoa humana deles, estou falando do estilo do partido. Então, o partido, a corrupção é mentira, aquilo que falou lá. Todos os dirigentes do PT envolvidos, a Lava Jato, teve abuso, mas aquilo é mentira? Seu partido é o maior apoiador do PT, é o principal apoiador do PT. Eu não tenho esse compromisso, dessa adesividade desse jeito. Eu sou uma pessoa, Rui é Rui. Rui é do nossa gente aqui, eu sou das pessoas de Montes Claros, eu olho o interesse do norte de Minas.
certo? Para Montes Claros, para o norte de Minas, prosperar, nós caminharmos de uma forma mais livre, é muito melhor do que termos um monstro sobre nossa cidade, que vai ter as tetas aqui para sugar tudo que nossa cidade tem. Aí vender nossa cidade, você vai ver. O que ocorreu nos outros lugares, só olhar. Olha, em qualquer cidade que o PT administrou no Brasil, qualquer uma, pode pegar melhor, você vai ver qual foi a prática do PT. Independente de quem é o prefeito, a prática é a mesma. Entendeu? Aparelhar significa você vir um sistema que vai assumir a educação, aqui, vai fazer as paradas da educação, vai assumir a saúde, vai fazer o que eles fazem na saúde em todo lugar, certo? Vai assumir tudo que você pensar aqui, vai ser aparelhado, vai ter tudo comissão, tudo vai estar pagando comissão. Então, você perder a liberdade econômica, você perder a liberdade de transacionar. A imprensa vai ser toda cooptada igual eles fazem lá. Qual é a prática do PT nacional hoje? É a mesma. Qual é a prática que o Pimentel fez no governo? É a mesma. A prática em todas as cidades que ele administra. Então, é um péssimo negócio eleger o PT aqui. Você se arrepende de ter sido do PT? Arrependo. Na minha história de vida eu aprendi muito, mas as pessoas que lá ficaram, elas se corromperam. Eu não, eu saí porque eu não acredito naquilo, na mentirada, na ilusão. Cadê a picanha, moço, que todo mundo vai ganhar? Cadê a fartura que todo mundo ia ter? Cadê o desenvolvimento econômico que todo mundo ia ter? Cadê a mentira, gente? Se acreditar na mentira, é o PT. PT é a mentira escarrada. E o povo acredita. O povo simples, humilde, que não tem informação, acredita. Então você não pense que, por exemplo, hoje o Paulo Guedes, falando da pessoa física dele agora, ele é muito mais forte em Montes Claros do que ele era em 2012. Em 2012 ele era um forasteiro, ele não era conhecido aqui, ninguém conhecia ele, ninguém tinha relacionamento. Hoje o Paulo Guedes tem relacionamento pessoal, empresarial aqui. Ele é muito mais querido, ele tem muito mais conexão com o sistema político de Montes Claros. Até mesmo na prefeitura. Por mais que ele está brigando com a prefeitura aí, se você olhar, muitas pessoas do PT têm ótima relação na prefeitura e tem inclusive cargos que participam da prefeitura lá. É um outro esquema, porque eles aparelham, faz isso, né? Para ajudar ali, ele ajuda. Mas resumindo aqui, o candidato do PT, seja qual for, né, é um mal para Montes Claros, porque pôr Montes Claros numa máquina, um robôzão que vai pôr as tetas aqui, vai sugar a riqueza pouca que nós temos aqui. Isso é um mal. Entre os candidatos do PT, entre todos os candidatos aí, o último que eu vou apoiar é o... De certa forma, você já está no provável segundo turno, você já se posicionou de certa forma aí. Mas deixa eu te falar. O segundo turno vai repetir 2012, vai ser Rui e Paulo Guedes. Quais são os argumentos que você vai usar para tentar uma segunda chance do eleitorado de Montes Claros? Por que se deve votar em Rui Muniz? Olha, eu sou uma pessoa ultra experiente, tenho a visão do que a cidade precisa, posso conduzir, sou capaz de fazer uma saúde excelente, uma educação maravilhosa, sei fazer isso, eu faço isso, faço o SUS funcionar, sou sério, pago as contas, gente, todo mundo sabe, eu sou o melhor pagador que tem, eu fui o melhor prefeito pagador, vou valorizar o servidor, sei trabalhar em equipe. Então, entre todos os nomes, os 6 nomes que nós discutimos aqui, eu tenho mais experiência, mais humildade, e fui um cara perseguido, gente. Eu ia ser governador do estado, eu ia ser eleito em 2016, ia ficar 2 anos na prefeitura, em 2018 eu ia ser governador do estado, ia ser o prefeito melhor do Brasil. Interromperam covardemente minha trajetória. Por nada, porque se tivesse alguma coisa sólida, eu estaria preso, eu não poderia ser candidato. Com toda a maldade que fizeram comigo, eu estou firme. Amo essa cidade, mais do que... Pode ter outro que ama igual eu. Adoro essa cidade, gosto de viver aqui. Tinha condições de viver em qualquer lugar do mundo. Quero fazer Montes Claros ser uma cidade desenvolvida, igual Ribeirão Preto igual Uberlândia Por que Montes Claros fica nesse atraso?
Porque a elite nossa, gente, pensa pequenininho. A elite é oportunista, ele só olha o seu interesse, seu umbigo. Eu não, eu graças a Deus sou bem sucedido, eu penso amplo, eu tenho uma visão boa e sei fazer isso. Você sabe qual é o político que construiu um hospital igual ao Hospital das Clínicas do Dr. Mário Ribeiro? Só pegar nos últimos 100 anos. Isso foi o Rui que fez. Quem fez uma universidade, como é a dimensão da FUNORTE aqui? Né? Quem fez uma gestão maravilhosa, igual eu fiz, ao ponto de dobrar o produto da cidade, a riqueza de Montes Claros foi dobrada? Quem valorizou mais o servidor? E, por último, que é o último argumento que eu tenho, é o que me motiva, Edmilson, de ser político, são as crianças. Porque se esses menininhos que estão aí, de pegar 4 anos de boa educação para eles, eles vão aprender inglês, vão aprender tecnologia, vão desenvolver com toda a sua força. E eu vou ser o prefeito das crianças, da educação de novo. Porque é isso que faz. Nós somos o que somos porque tivemos a oportunidade de estudar. Não é só estudar matéria, matemática, português, não. É desenvolver a capacidade de pensar, a capacidade de sonhar, de enxergar um mundo melhor, verdadeiramente. Então, pelas crianças, vote no Rui. Peço, eu sou pré-candidato agora, mas daqui a pouco vou ser candidato. Vote aí 40 para a gente voltar e fazer o melhor para Montes Claros.